9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. As assinaturas se tornaram onipresentes em nossas vidas, desde serviços de streaming e softwares até compras de supermercado e até mesmo recursos dos nossos próprios veículos. As empresas nos convenceram de que esse modelo traria mais praticidade, permitindo acesso a produtos e serviços que, de outra forma, exigiriam um pagamento alto à vista. Em parte, isso é verdade. No entanto, o que elas não querem que você perceba é o impacto real e muitas vezes prejudicial dessa chamada economia das assinaturas. É assim que as assinaturas estão gradualmente prejudicando a sociedade. O modelo de precificação baseado em assinaturas teve um crescimento exponencial na era digital. Atualmente, qualquer pessoa pode criar algo na internet e cobrar mensalmente por seu uso, muitas vezes com o intuito de obter uma renda passiva. Isso já é frustrante por si só, mas há um problema ainda maior por trás dessa tendência. A questão central é o impacto profundo que esse sistema tem na economia e na forma como interagimos com a internet, que está deixando de ser um espaço de livre descoberta. Além disso, muitas corporações utilizam táticas psicológicas avançadas para prender os consumidores em um ciclo contínuo de pagamentos. Com a informação cada vez mais restrita por paywalls, é essencial entender as consequências desse fenômeno e como podemos combatê-lo. A evolução das assinaturas. Para entender como chegamos a esse ponto, precisamos voltar um pouco no tempo. Como as assinaturas se tornaram a norma para tantos serviços e produtos? Esse conceito não é novo. Muito antes da Netflix e do Spotify, os jornais do século XVII já utilizavam assinaturas para entregar edições semanais. Na época, isso fazia sentido, pois era um meio eficiente de distribuição de informação. No entanto, com o avanço da tecnologia, o modelo de assinatura ganhou força exponencial. Nos anos 2000, a Netflix começou como um serviço de aluguel de DVDs pelo correio, mas logo se transformou em uma plataforma de streaming. Depois veio a revolução da música digital, com o surgimento de serviços como Spotify e Apple Music. Foi então que a indústria de software percebeu o potencial desse modelo, levando empresas como a Adobe a adotá-lo com força total. Antes, era possível comprar o Photoshop e usá-lo indefinidamente. Hoje, o acesso ao software exige um pagamento recorrente, sem opção de compra definitiva. Atualmente, o conceito de assinatura extrapolou os limites do entretenimento e do software. Aplicativos de bem-estar, produtividade e até mesmo montadoras, como a BMW, tentaram implementar taxas mensais para funcionalidades como bancos aquecidos em seus carros. Isso levanta a questão: até onde esse modelo pode chegar? A armadilha psicológica das assinaturas. As empresas se aproveitam de um princípio psicológico conhecido como falácia do custo afundado. Quando já investimos dinheiro em algo, tendemos a continuar gastando, mesmo que os benefícios não sejam mais tão evidentes. Esse fenômeno se manifesta em diversas áreas da vida. Por exemplo, um estudante pode continuar um curso universitário do qual não gosta simplesmente porque já dedicou anos de esforço e dinheiro. No mundo das assinaturas, isso significa que, mesmo que você não esteja assistindo a Netflix ou usando sua conta do Amazon Prime, há grandes chances de continuar pagando pelo serviço, pois ele já faz parte da sua rotina. Além disso, as empresas projetam suas plataformas para prender os usuários. O Spotify personaliza playlists de maneira quase telepática. A Netflix sugere novos conteúdos logo após o término de um episódio. E plataformas oferecem testes gratuitos, sabendo que a maioria das pessoas esquecerá de cancelar a assinatura antes da cobrança automática. O ser humano é naturalmente resistente a mudanças, e as empresas exploram essa inércia ao máximo. A facilidade para assinar contrasta com a dificuldade para cancelar, criando uma armadilha perfeita.
O modelo de assinatura como estratégia de sobrevivência empresarial. O crescimento do modelo de assinatura não é apenas uma forma de capturar consumidores, mas também um mecanismo de sobrevivência para muitas empresas. Um exemplo notável é o da Tupperware, que por décadas dominou o mercado de recipientes plásticos, mas recentemente enfrentou dificuldades financeiras. Se a marca tivesse adotado um sistema de assinatura, como um clube de reutilização de potes ou um serviço de substituição programada, será que teria evitado a falência? Hoje, qualquer coisa pode se transformar em um serviço por assinatura. O que define essa transição não é a necessidade do consumidor, mas a busca incessante das empresas por maximizar lucros recorrentes. O crescimento das assinaturas e a estagnação da inovação. Outro efeito colateral do modelo de assinatura é que ele reduz o incentivo para melhorias reais nos produtos. As empresas não precisam mais lançar algo revolucionário para vender mais unidades. Basta manter os assinantes pagando indefinidamente. A Adobe é um exemplo clássico. Antes, era possível comprar o Photoshop por um valor fixo. Agora, a assinatura mensal faz com que, ao longo dos anos, os usuários gastem uma quantia muito maior do que teriam pago por uma licença permanente. Isso gera uma relação desigual, onde os consumidores continuam pagando sem receber inovações proporcionais ao investimento contínuo. O futuro da internet está sendo vendido. Talvez o aspecto mais preocupante dessa tendência seja o impacto sobre o acesso ao conhecimento. O modelo de assinatura está transformando a internet em um espaço fragmentado, onde o livre fluxo de informações está sendo bloqueado por barreiras pagas. Quer ler um artigo científico? Paywall. Quer acessar um grande jornal? Paywall. Quer usar um aplicativo para organizar suas ideias? Paywall. No passado, uma simples busca no Google poderia trazer informações valiosas de diversas fontes. Agora, cada vez mais conteúdos estão sendo escondidos atrás de assinaturas, limitando o acesso ao conhecimento para aqueles que podem pagar. Se essa tendência persistir, a internet deixará de ser um espaço democrático de aprendizado e se tornará um ambiente segmentado, onde apenas os mais privilegiados terão acesso irrestrito à informação. As assinaturas são conveniência ou controle? Olhando para o cenário atual, é difícil não se perguntar: as assinaturas realmente facilitam nossa vida ou apenas nos prendem a um ciclo interminável de pagamentos? A resposta pode estar bem diante de você, na fatura do seu cartão de crédito. Silos de plataformas. Os silos de plataformas já são um problema crescente na internet. Com a ascensão de gigantes como a Amazon, vemos ecossistemas rigidamente controlados, onde o conteúdo exibido é limitado ao que está dentro do seu pacote de assinatura. Isso significa que sua experiência online é moldada por algoritmos que restringem o acesso a informações e produtos de outras fontes. O Amazon Prime é um exemplo claro desse fenômeno. Ao assinar o serviço, o usuário tem acesso a uma série de benefícios dentro da própria plataforma, eliminando a necessidade de procurar por alternativas. Enquanto isso, a Amazon investe grandes quantias de dinheiro para manter os usuários dentro desse ecossistema. Um caso notável é o Twitch, que apesar de ser uma plataforma deficitária em termos financeiros, é mantida porque amplia o alcance e a influência da empresa. O Twitch Prime é um componente essencial desse controle, criando a ilusão de que os benefícios são gratuitos, quando na realidade, os usuários estão pagando indiretamente por eles. Outras plataformas tentaram replicar esse modelo, como Mixer, Facebook Gaming e YouTube Live, mas nenhuma conseguiu competir com a infraestrutura e os incentivos que a Amazon proporciona ao Twitch, especialmente devido ao suporte da Amazon Web Services, AWS. Isso levanta a questão: se você é um criador de conteúdo com ideias fora do padrão imposto pelo Twitch, para onde pode ir?
Procurar uma plataforma alternativa pode ser um desafio, já que novos serviços geralmente apresentam regras restritivas e poucos usuários estão dispostos a abandonar suas assinaturas atuais. A comercialização da experiência online. Com a crescente mercantilização da internet, o usuário deixou de ser a prioridade. Em vez disso, tornou-se o próprio produto. Estratégias como taxas de assinatura, técnicas de upselling e marketing baseado em dados são agora as principais fontes de receita. O mercado se tornou tão competitivo que empresas que tentam adotar um modelo diferente correm o risco de perder espaço para concorrentes mais agressivos. Um exemplo notável dessa realidade é a Blizzard Entertainment. Em 2010, quando lançou StarCraft II, um jogo que levou anos para ser desenvolvido e exigiu investimentos milionários, a empresa teve um retorno financeiro significativo, mas inferior ao de uma simples venda de um cavalo virtual dentro do World of Warcraft por $15. Esse episódio demonstrou que, do ponto de vista dos investidores, um modelo baseado em microtransações recorrentes é muito mais lucrativo do que desenvolver grandes projetos artísticos. Desde então, a indústria de jogos tem reforçado os modelos de assinatura e venda de itens cosméticos. Empresas exploram ao máximo as fontes de receita recorrente, enquanto investimentos em inovação voltada para o usuário são cada vez mais raros. Como resultado, o público acaba prejudicado. O mesmo ocorre em outros setores, onde empresas aparentam ser bem-sucedidas por fora, mas, internamente, queimam milhões de dólares para sustentar um ciclo financeiro vicioso, sem agregar valor real. O dilema moral das assinaturas. A ironia desse modelo é que, embora critiquemos os serviços por suas práticas abusivas, continuamos a utilizá-los, perpetuando o sistema. Streaming, softwares, benefícios de compras. Estamos constantemente presos em assinaturas. Muitos reclamam do excesso de taxas mensais, mas ao mesmo tempo, renovam serviços como Amazon Prime e Netflix, convencidos de que são indispensáveis. Esse dilema existe porque, de fato, essas plataformas oferecem conveniência e vantagens legítimas. O problema surge quando percebemos que estamos sendo explorados por renovações automáticas, reajustes de preços e outras táticas para nos manter presos. Cancelar um serviço parece mais complicado do que continuar pagando, criando um ciclo vicioso, onde as empresas têm controle sobre o comportamento do consumidor. Pirataria. Um reflexo da insatisfação. Com o aumento da fadiga das assinaturas, muitas pessoas recorrem à pirataria para contornar os custos excessivos. Esse comportamento surge da sensação de que certos conteúdos deveriam ser mais acessíveis, sem a necessidade de múltiplas assinaturas. Indústrias como cinema, música e jogos já foram profundamente afetadas pela pirataria, que para muitos é uma resposta direta à monopolização do conteúdo digital. No entanto, a pirataria também levanta questões morais. Embora pareça um ato de resistência contra a ganância corporativa, ela pode prejudicar criadores independentes que dependem desses mesmos sistemas para sobreviver. No caso de filmes e jogos independentes, a pirataria afeta justamente aqueles que lutam contra o domínio das grandes corporações. Assim, em vez de ser uma solução, a pirataria é mais um sintoma da insatisfação com um mercado que se tornou refém dos modelos de assinatura. Sobrevivência no modelo de assinaturas. Nem todas as empresas e criadores estão nadando em lucros com esse modelo. Muitos são forçados a adotá-lo por pura necessidade. No setor de jogos, por exemplo, passes de temporada e pacotes de conteúdo são praticamente obrigatórios para manter servidores e atualizações. Em outras áreas, plataformas como Patreon se tornaram essenciais para que criadores possam continuar produzindo. No entanto, a proliferação de assinaturas sobrecarrega o público, que se vê dividido entre apoiar seus criadores favoritos e evitar mais um pagamento mensal. A lógica capitalista incentiva a busca incessante por lucros,
e os modelos de assinatura garantem uma receita previsível. Além disso, permitem que empresas mantenham investidores satisfeitos e assegurem um fluxo de caixa constante, algo que vendas únicas não proporcionam. No entanto, essa lógica também leva à exploração do consumidor. Empresas oferecem descontos generosos quando um usuário tenta cancelar sua assinatura, o que sugere que o preço original poderia ser mais baixo desde o início. Apesar do discurso de que a competição incentiva a inovação, na prática, os modelos de assinatura acabam incentivando comportamentos monopolistas. Uma vez preso a um ecossistema, o usuário encontra dificuldades para sair. Em vez de focar na qualidade do serviço, muitas empresas se esforçam para manter o consumidor dependente de suas plataformas. O caminho para alternativas sustentáveis. As assinaturas em si não são inerentemente ruins. Muitas delas realmente agregam valor e ajudam a manter serviços de qualidade. No entanto, é importante que os consumidores se tornem mais conscientes sobre suas escolhas e busquem formas de apoio que não dependam exclusivamente de pagamentos recorrentes. Uma alternativa viável é o uso de softwares de código aberto, como Affinity e Blender, que reduzem a dependência de plataformas baseadas em assinaturas. Apoiar criadores diretamente, seja por projetos independentes ou plataformas como o Patreon, também pode ser uma forma mais justa de financiamento. Embora essas opções não sejam soluções perfeitas, elas representam um passo em direção a um mercado mais equilibrado e transparente. A questão central não é eliminar completamente as assinaturas, mas sim criar um ambiente onde o consumidor tenha mais poder de escolha e menos dependência de ciclos intermináveis de pagamentos. A mudança começa com decisões conscientes. E talvez este seja o momento certo para cancelar aquela assinatura que já não faz tanto sentido para você.